Iluminação. Gente, a iluminação é algo importantíssimo e que, infelizmente, hoje, nas igrejas, ainda é uma coisa que a gente não leva em consideração. As igrejas preferem ter um equipamento, uma câmera, uma mesa de som, a ter uma luz. Não, gente, vamos fazer do jeito que a gente tem aqui mesmo, com essa luz do sol aqui, com a luz da igreja, e a gente segue. Olha um exemplo que eu trouxe para vocês de uma publicidade na Europa, quando saiu um filme, não é um filme adequado, talvez, para a nossa realidade, mas eu trouxe porque isso aí precisava mostrar para vocês. Isso aí é um outdoor que estava como promoção desse filme na época, e durante o dia era isso aí que as pessoas viam. Algumas estacas de madeira ali, e tinha um ponto de luz. Quando esse ponto de luz era ligado, olha a sensação que dava. Cara, isso é fantástico. Eles conseguiram, com a luz, transmitir um conceito, certo? Tem tudo a ver com o filme. Isso aí. Então, a luz é muito importante. Para a gente ter uma boa luz, vamos dizer assim, um set mínimo de iluminação, a gente tem que trabalhar com 3 pontos. E aí, mais para frente, eu vou mostrar umas imagens aí que vão fazer sentido para vocês. A luz principal, essa luz de baixo, que normalmente ela é frontal, nem sempre ela é frontal, mas ela tá mais ou menos esses ângulos que vocês estão vendo aí. Key light, fill light, que é a luz de preenchimento, e backlight, que é a luz de trás. Sempre nós precisamos desse conceito básico de imagem, de luz. Ah, mas na minha igreja eu não vou fazer só isso. Você precisa de uma imagem frontal, de uma luz frontal na igreja, você precisa de uma luz de preenchimento e você precisa de uma luz de fundo. O que serve essa luz de fundo? É a luz que vai te dar o contorno. Vai te dar o contorno das coisas. Para quê? Para que te descole do fundo. Se eu estou muito colado no fundo e não tem luz atrás de mim, para você que está olhando pelo seu ângulo de imagem, vai parecer que eu estou colado na parede, porque eu não tenho luz. Então, esse é o set básico de luz. Olha esse exemplo aí. Esse bonequinho aí é um elefante estilizado. O que eu preciso de luz? Eu preciso da luz key light, fill light e backlight. Quando eu tenho todas essas luzes, eu tenho meu objeto contemplado. Eu tenho o meu objeto preenchido. Quando você está trabalhando com imagem e câmera, normalmente a imagem que você recebe ela é fletada. Ela é uma imagem 2D, certo? O que eu preciso para que essa imagem nos seus olhos se torne 3D? Eu preciso de luz e sombra. Então, eu preciso de luz frontal para mim, eu preciso de uma luz lá no fundo, eu preciso de uma luz de contorno para que você me veja em 3D, correto? Olha esse exemplo interessante aí. Esse é um exemplo de alguns blogueiros que falam de vídeo na internet, até você já deve, de repente, você já pode ter até visto isso. Ele tem esse conceito de luz. Ele tem a luz frontal, que está do lado esquerdo. Ele tem a luz de lateral, que é de back, a lateral de preenchimento, que está do lado direito. E tem a luz de recorte, que nesse caso ele usou a luz de recorte, uma luz laranja. Olha que bonito que deu. A luz de trás ficou super bonita, a luz da frente ficou bonita, tem nitidez nas coisas. Olha esse outro exemplo. Olha que na testa dele eu tenho um tipo de luz, que é aquela luz principal, é a key light. Tem uma luz mais forte de um lado, eu tenho uma luz de preenchimento do outro lado. Se eu não tivesse essa luz de preenchimento, o que ia acontecer? Ele ia ficar escuro. Ele ia ficar preto de um lado e branco do outro, certo? Então, é a luz de preenchimento, que dá essa... dá o 3D, ele mostra o 3D do rosto. Nós somos 3D, né? Eu tenho profundidade dos olhos, eu tenho profundidade da cabeça, eu tenho profundidade da roupa. Isso é a luz que me dá. E olha o fundo, olha o que ele fez com o fundo. Eu vou trazer esse exemplo para vocês aí, porque esse é um exemplo que eu gostei bastante. Esse mesmo ambiente que vocês estão vendo aí, é esse ambiente aqui, ó. É um ambiente com janela, é um ambiente que
não é nada propício. Então, ele intencionalmente criou um ângulo para isso. Então, olha o que acontece às vezes quando a gente grava em igrejas. Eu estou sendo, esse é um exemplo bem escrachado, mas às vezes a gente tem janela do fundo numa igreja. Eu tenho janela do fundo e eu não ilumino a parte da frente. A luz frontal ela tem que ser maior do que a luz traseira. Se você tem sol lá na janela, lá atrás, você tem que ter uma luz muito mais forte que o sol aqui na frente. Entendeu a relação? É muito complicado trabalhar com luz no sol, a não ser que você esteja no sol do lado de fora. Aí é outro tipo de iluminação para trabalhar. Mas você tem que ter uma luz frontal muito boa, do seu objeto principal. Olha aí o que a gente tem. O mesmo ângulo em uma luz bem feita, uma iluminação bem feita. Olha o que ele fez aí atrás. Ele colocou um objeto, um sofá para dar uma profundidade, tem uma mesinha do lado esquerdo para dar profundidade. Com certeza na câmera dele ele usou uma lente especial, porque a lente com desfoque, que dá profundidade. Sempre que você consegue esse desfoque, isso são lentes que fazem diversos tipos de lente, a gente não vai tratar isso aqui também, mas a gente consegue esse resultado de profundidade. Lembra que profundidade a gente tem que conseguir com dois aspectos. Uma, luz. Você precisa de luz para dar profundidade às coisas. E dois, lente. Câmera e lente. A lente que dá essa profundidade, do desfoque, etc. A mesma menina aí, o inicial e o final. Olha o inicial como que era. O que eles preservaram aí? Além da iluminação, que ela está diferente, a luz de trás tem uma cor, a luz da frente é outra cor, a luz da frente é mais branca, a luz de trás é mais azul. Presta atenção nos objetos. Os objetos estão colocados propositalmente para que ele manipulou esse ângulo de imagem para que a gente pudesse ver só isso. É isso que eu queria tratar com vocês. Olha aqui, uma imagem um pouco mais aberta das coisas. A bagunça que está na casa dele, ele colocou uma luz frontal, de cima é a luz de key light, a key light, a luz frontal. Ele colocou uma outra luzinha pequenininha pequenininha, aquelas de LED assim com bateria, para colocar a parte de fill light e o backlight. Está vendo na imagem da esquerda que você consegue ver o cabelo dela? Um contorno do cabelo? Essa é a back. É a luz de profundidade, é a luz que vai me descolar do fundo. Tá? Um outro exemplo prático aqui. Esse é o pastor da minha igreja, ele permitiu que eu usasse esse material. Ele fazia uma transmissão desse jeito, da casa dele lá. E eu falei assim, pastor, vamos fazer um negócio diferente? Vamos dar beleza visual para esse material? O que a gente pode fazer? Aí eu fui para a casa dele. Ele está sentado aí, ele fazia esse negócio. Na parede da casa dele. Eu falei, pastor, deixa eu dar uma olhada na sua casa. O que o senhor tem? O senhor tem um banquinho, o senhor tem uma escada, o senhor tem uma planta, o senhor tem quadrinhos. Eu comecei a garimpar na casa dele, comecei a pegar objetos da casa dele. Só que o que eu fiz? Eu manipulei a imagem. Olha que eu coloquei a planta em cima de uma escada, a banquetinha em cima de um tablado, aí, de um tambor, a plantinha eu peguei, um quadrinho que eu coloquei lá, eu coloquei um quadrinho proposital na altura que eu queria. Olha uma coisa interessante aí que assim não está difícil da gente fazer, e se você não tem dinheiro, se você precisa, o pastor fez, foi ele que fez, nem fui eu. Olha do lado direito, embaixo, uma luz que ele que produziu. O que ele fez? Ele pegou uma caixa de papelão, revestiu a caixa de papelão de papel alumínio e colocou uma luz dessas fluorescentes, com bocal, né, pendurado lá de dentro. É o ideal? Não, mas olha que resultado interessante que deu. E ele conseguiu resolver. Vamos para a imagem final. Olha aqui a imagem final. A imagem final ainda não é a imagem que a gente gostaria visualmente, mas eu tenho uma luz boa na frente, eu tenho uma luz, um efeito atrás. A planta, por exemplo, poderia ter uma luz, mas a gente não tinha mais, né? Poderia ter uma luz na planta para descolar a luz do fundo. Mas olha o resultado que a gente teve. Eu saí de uma imagem crua, com pouquíssimos elementos, eu coloquei uma imagem
melhor, uma imagem com visual melhor, que agrada um pouco mais. E isso é intencionalidade. Tá vendo que eu só estou mostrando o que eu quero mostrar. Não estou mostrando outras coisas. Então, o pastor quis mostrar isso aí. E é isso aí que a gente vê quando a gente vê uma transmissão da casa dele.